Petrobras divulga lucro de 35,2 bilhões de reais, alta de 48,6%. Estava eu aqui no escritório até agora para poder trazer essa notícia em primeira mão para você. E pergunta que não quer calar, será que vale a pena comprar a Petrobras? Amanhã ela vai começar o pregão voando ou não? Vai ser mais um voo de galinha? Então vamos direto ao ponto, porque o seu tempo vale ouro. Se você é novo por aqui, muito prazer falar com você. Meu nome é Thiago Montini, eu sou assessor de investimentos e eu tenho um presente para você. Olha só. Você que investe em ações e fundos imobiliários e ainda não tem uma planilha para controle dos seus ativos, você precisa conhecer a planilha inteligente. Ela atualiza sozinha com o Google. Olha só o preço atual atualizado junto com o Google, te dando todo o parâmetro e perspectiva do quanto que você tem de lucro, o quanto que a sua carteira está valorizando em cada ativo, o quanto que é o seu preço médio descontado, preço médio, dividend yield and cost, o quanto que você recebeu de dividendo em relação ao seu preço médio, o peso ideal para cada ativo, e ainda você tem todo o parâmetro em tempo real, o patrimônio que você tem, o valor investido total, a quantidade de ações, fundos imobiliários, dá para colocar BDRs, ETFs, e ainda você consegue ver a valorização em tempo real. Olha que genial, né? E ainda você consegue equilibrar a sua carteira como todo, colocando aqui se tem renda fixa, renda variável, internacional, criptomoeda, e o melhor, né? Você consegue também alimentar os dividendos, e aí você tem um parâmetro por completo do quanto que você está ganhando em valorização somado com os dividendos. Você não pode ficar de fora. Muito bem, direto ao ponto, presentão, não deixe de acessar, tá? Direto ao ponto, olha só, Petrobras tem lucro de 35,2 bilhões, alta de 48,6%, tá? Uma alta bem relevante, porque estávamos esperando um lucro mais apertado, tá? Segundo o BTG, o Itaú, a própria XP, o Santander, as casas, os corretores, casas de análise, né, tiveram aqui uma previsão que veio a mais nesse resultado. A previsão era menor. A previsão era de um lucro de 5,1 bilhões de dólares, que equivale a cerca de 30 bilhões de reais, e veio com um lucro de 35,2 bilhões de reais, alta de 48,6%. Uma alta muito relevante, galera. E vem falando aqui de forma bem resumida. Petrobras teve o lucro de 35,2 bilhões no primeiro trimestre de 2025, alta de 48,6% na comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com o relatório divulgado nesta segunda-feira, do dia 12. A linha superou a projeção de 28,5 bilhões, de acordo com dados unidos pela Bloomberg. Basicamente é o seguinte, o resultado veio acima do esperado. Isso é uma notícia muito boa. Tinha uma preocupação do CAPEX, pessoal, que é o custo do investimento, é o custo de capital da empresa. E aí navios, né, podem se deteriorar ao longo do tempo, maquinários. A Petrobras vinha apresentando um CAPEX muito alto, bem acima. Isso aqui é uma preocupação, porque é um custo não rotineiro, mas bate na porta, chega, e quando chega acaba impactando negativamente nos dividendos. Só que o CAPEX veio abaixo, galera. Olha só que legal, né? Isso é uma notícia muito boa, porque o CAPEX, que era uma preocupação de parte dos analistas, chegou a 4,1 bilhões de dólares no período, 29,1% inferior ao quarto trimestre do ano passado. Por outro lado, o resultado apresenta um aumento de 33,6% em comparação ao primeiro trimestre de 2024. Beleza, veio aumentando um pouquinho em relação a 2024, mas em relação ao período apresentado, né, o quarto trimestre de 2024, o que foi apresentado por último, teve aqui uma queda. E isso foi muito bom, porque era preocupação do mercado. E aí, além disso, a Petrobras, no dia de hoje, divulgou dividendo bilionário, aí, dividendo de 11,7 bilhões de reais. Quem tem direito a esse dividendo, vamos falar aqui, né? Esse dividendo está na casa aí de 91 centavos por ação. E quem vai ter esse dividendo, né? Terão direito ao pagamento o acionista na posição da B3 até no dia 2 de junho de 2025. Então, se você mantiver as ações aí até o dia 2 de junho de 2025, que é a data com, você fará jus a receber esses dividendos da Petrobras, que serão pagos, né? A primeira parcela de 45 centavos por ação no dia 20 de agosto de 2025, integralmente como juros sobre capital próprio. A segunda parcela será 45 centavos por ação, será paga em 22 de setembro, com 31 centavos sendo dividendo e 15 centavos sendo juros sobre capital próprio, completando aí os 91 centavos por ação, tá? E aí, galera, é o seguinte, hoje a Petrobras disparou, nós tivemos uma alta aí bem relevante da Petrobras, cerca de 2,39%. Já falou assim, Thiago, não é uma alta tão grande assim não, a Petrobras está 31,65, poxa, a empresa que já chegou a 38, 39 reais, 40 e poucos reais, poxa, 31,65 não foi uma alta muito grande não. Galera, foi sim, foi uma alta porque a Petrobras vinha apanhando muito, e essa alta aqui aconteceu não devido aos seus resultados, olha que legal.
Vamos conversar sobre isso. Essa alta aqui foi devido à negociação de taxas entre Trump e Xi Jinping, Estados Unidos e China. Finalmente chegaram a um acordo lá. E isso, o mercado, o mundo inteiro olhou com bons olhos. E o que tem a ver o petróleo, Petrobras, com tarifas dos Estados Unidos, com a China? Tudo. Porque hoje o mundo é dependente da China e também dos Estados Unidos. E quando eles entram num acordo, significa que o risco de recessão ele fica cada vez menos eminente. E aí, não tendo recessão, significa que o mundo vai continuar prosperando, ou o mundo vai continuar progredindo. E isso aqui é muito bom para o Brasil, acaba respingando nas petrolíferas do mundo inteiro, porque o mundo demanda por energia. Energia é petróleo. E aí, meu amigo, se não tem risco de recessão, significa que as pessoas vão continuarem consumindo. O petróleo é a locomoção do mundo inteiro. O que está acontecendo? Disparou a commodity. Hoje, o petróleo Brent disparou, chegou a praticamente aqui 66 dólares o barril. E depois, no final do pregão, caiu, mas estamos aqui com uma alta de 1,68% finalizando o dia. Subiu para caramba, depois caiu, é claro, mas saiu daquele patamar de R$60, chegou a R$58 um dia desses, né? Então, assim, o petróleo subiu, consequentemente as petrolíferas no mundo inteiro subiram também. E aí a Petrobras subiu por causa disso, mas não por causa do resultado. E quando a gente compara a PetroRio com a Petrobras, a PetroRio é uma empresa do mesmo setor, porém privada, tá? A PetroRio disparou 5,15%, tá? Isso significa o seguinte, poxa, a PetroRio disparou 5%. O preço dela é muito parecido com a Petrobras, né? Ela está 7 e pouco mais cara. Mas por que ela disparou 5% e a Petrobras só disparou 2 e pouco? Para ser mais de 3, no mínimo, né? Nas suas devidas proporções. Isso porque o mercado estava com o pé atrás com esse resultado. O mercado estava com medo de um custo operacional, um custo de investimento, CAPEX muito alto. E não veio. Ou seja, ufa, o mercado agora vai respirar. Essa alta que a Prio teve, que a Petrobras não refletiu na mesma magnitude, talvez aconteça amanhã. Então a Petrobras talvez comece o pregão amanhã disparando, tá? Isso daqui não é recomendação de compra nem de venda, tá? Estou trazendo para vocês informações relevantes. Eu recomendo para quem é cliente meu, que a gente atende aqui junto à XP. Se você tem conta na XP acima de R$100.000, está cansado aí do seu assessor, o assessor só fica te entregando produto que não faz sentido para você, para a remuneração dele, meu amigo, conte comigo, minha assessoria é livre de conflito de interesse, eu posso te ajudar. Se você já tem conta na XP, me chame aqui no link da descrição, tem meu contato, ao clicar será direcionado para o WhatsApp. A gente bate um papo sem custo nenhum, eu te explico como é que funciona o meu trabalho. E você pode ter o meu atendimento, eu e você, tá? E eu sou especialista para poder te ajudar. Não tenho conta na XP, mas eu tenho acima de 100 mil. Você se qualifica também para ter acesso à minha assessoria. Me chama aqui que a gente bate um papo, tá bom? Então é isso. Além disso, nós temos uma recomendação de compra do time de analistas XP, porque a Petrobras, meu amigo, é uma das melhores empresas do mundo, paga bastante dividendo, tem a questão de ser uma estatal. Mas, poxa, se você tiver um gerenciamento de risco na carteira, eu sempre falo isso daqui, dá para ter a Petrobras tranquilamente e receber bons resultados, mas sabendo o que está fazendo, por isso que me coloco à disposição para poder te ajudar. Eu acredito que a Petrobras amanhã vai começar o pregão subindo, porque ela não subiu igual a PetroRio, mas ao mesmo tempo você precisa ter atenção, porque o petróleo é a locomotiva da Petrobras. Então, se a gente olhar para o petróleo e ver ele disparando, a Petrobras vai disparar também. Agora, se o petróleo cair, meu amigo, não se mantiver ali aos 62, 65 dólares o barril, poxa, e continuar caindo, aí, poxa, não tem como segurar, a Petrobras vai cair também. Por isso que uma gestão de risco na carteira, ela é muito importante e me coloca à disposição para te ajudar. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado, tamo junto e até a próxima.